Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Open Insights. Eu sou Carlos Totti, publicitário e especialista em marketing e CEO do Grupo Inova. Esse é seu espaço para conversas profundas e relevantes sobre temas que estão moldando o nosso tempo. Uma janela de ideias inovadoras, projetos inspiradores, carreiras de sucesso e teorias transformadoras. O nosso propósito é sempre reunir especialistas e profissionais de diversas áreas para compartilhar experiências, iniciativas, ideias e, claro, histórias capazes de inspirar. E não se esqueça de seguir as redes sociais para acompanhar conteúdos exclusivos e todas as novidades da programação. A economia brasileira vive uma encruzilhada. Enquanto países vizinhos avançam em competitividade, reformas e liberdade econômica, o Brasil segue enfrentando juros altos, carga tributária sufocante, instabilidade política e uma burocracia que trava o desenvolvimento. Ao mesmo tempo, novas tecnologias como criptomoedas e sistemas financeiros descentralizados estão criando alternativas que fogem completamente dos modelos tradicionais. E o pensamento liberal, que há décadas tenta ganhar espaço no país, volta a ser discutido com força. Afinal, que Brasil queremos construir? Hoje, no Open Insights, vamos analisar o cenário econômico atual, comparar o Brasil com a América Latina, falar de política, liberdade e tecnologia. E, claro, entender quais reformas realmente poderiam fazer o país destravar o seu potencial. Nosso convidado é economista, empresário e uma das vozes mais importantes do pensamento liberal no Brasil. Formado em economia pela PUC-RS, com MBA em marketing e comunicação pela SPM, ele já atuou como vice-presidente e conselheiro deliberativo do Instituto de Estudos Empresariais, organização referência na formação de lideranças comprometidas com a liberdade. É fundador do Tapa da Mão Invisível, um dos podcasts mais influentes sobre economia e liberalismo no país, programa que inclusive integra aqui a grade do canal Republic. Além disso, é professor na cadeira de estudos sobre moeda, no programa de pós-graduação em economia do Instituto Mises Brasil, onde aprofunda debates sobre inovação financeira, descentralização e o futuro do dinheiro. Empreendedor, educador e analista econômico, vem se destacando por conectar teoria, prática e atualidade em um discurso claro e direto sobre os rumos do país. Hoje no Open Insights receberemos Paulo Fux. Seja bem-vindo, Paulo. Muito obrigado, Totti. Prazer estar aqui novamente. Eu que agradeço o teu tempo, disponibilidade e com esse currículo aí que não acaba aqui, enorme para falar com tanto conhecimento. A primeira pergunta que eu quero te fazer, eu já brinco assim, que é a pergunta de 1 milhão. Como você enxerga que o Brasil hoje, em comparação aos demais países da América Latina, a gente está à frente, atrás ou estagnado? Bom, a economia brasileira cresce a voos de galinha há décadas, né? A nossa produtividade está estagnada há mais de 15 anos, se eu não me engano, teria que olhar no gráfico para ter certeza, mas é por volta disso. O Brasil recentemente recuperou o poder de compra, enfim, o PIB per capita que a gente tinha na época que a Dilma foi presidente. Então veja o custo de ter tido políticas tão intervencionistas que geraram tantos problemas que até hoje a gente está se recuperando disso, né? E não, como se não bastasse isso, a gente teve a volta do mesmo partido para o poder para repetir a dose. Então o brasileiro médio ainda está sofrendo, o brasileiro está sofrendo as consequências disso tudo. Então o Brasil meio que parou no tempo. Outros países, né, o Chile está há décadas, né, numa crescente, um crescimento sustentável, né, embora também tenha tido alguns percalços ao longo dos anos, não é como se o Chile virou a Suíça, mas entre os países da América do Sul não tem dúvidas que é o país mais desenvolvido, melhor IDH, né, uma economia mais estabilizada, que cresce de forma regular. E a gente teve recentemente a Argentina, né, que embora esteja numa crise também há talvez mais tempo do que o Brasil, com certeza, eles não tiveram o plano real que a gente teve, eles tomaram uma decisão, que foi referendada agora recentemente com a eleição legislativa do governo federal, onde o governo Milei ganhou um referendo para continuar se aprofundando em reformas, né? Então eu diria que a Argentina está num momento bom, uma crescente boa, mas a Argentina tem um PIB per capita mais elevado, uma renda média mais elevada que o Brasil. O Brasil é um país muito pobre. Assim, a gente aqui no Rio Grande do Sul, enfim, a gente tem uma métrica talvez um pouco diferente do que é o resto do Brasil.
e não estou dizendo isso de forma critical, estou dizendo que é a realidade. O Brasil é um país que precisa muito de desenvolvimento econômico. Então, ainda assim, a gente está, né, em termos de PIB per capita, enfim, a gente está abaixo da Argentina, mas a Argentina está numa bagunça maior. Mas eu acho que o momento está a favor da Argentina e não do Brasil. E a gente está vendo o quanto a esquerda, que ganhou poder na América Latina ao longo das últimas eleições, agora está começando a perder o poder também. Não só na Argentina, teve também, no caso, agora recentemente na Bolívia, e tem, possivelmente, no Chile vai ganhar um candidato a presidente que é mais de direita. Então a esquerda começa a sair novamente do poder. E assim, perspectivas econômicas, se tu tem uma direita que é mais pró-liberdade, economicamente deve crescer mais do que um país que é contra a liberdade. Recentemente, inclusive, aqui na América Latina mesmo falando, eu tenho lido muitas notícias, assistido vídeos em que o Paraguai tem se tornado também um case de sucesso, de reformas, e muito interessante para quem quer empreender e levar sua empresa para lá. O Paraguai está atraindo muitos brasileiros, né? E isso vai muito pelo fato de que o Paraguai não tributa rendas estrangeiras. Então, tu pode morar no Paraguai e tu conseguir, né, ter a tua renda do Brasil sem uma tributação que nem a gente tem aqui no Brasil. Então, eu acho que é uma questão de que o Paraguai, não é que o Paraguai está virando a Suíça também, é tipo, o Paraguai trata bem os estrangeiros, né, especialmente em termos de taxação. É um país que se desenvolveu em relação àquele Paraguai que a gente conhecia dos anos 90, aquelas histórias, está bem melhor, né? É um país que está mais estável, mas assim, ainda é um país muito abaixo, ao meu ver, do que um país desenvolvido teria. A grande atratividade dele é o quão pouco de impostos ele cobra, não só dos brasileiros que vão para lá para, né, pessoa física, mas também na pessoa jurídica. Aí jaz o cerne do desenvolvimento econômico, né? O Brasil tem um gasto público que circula ali por volta de 40% do PIB. Ou seja, né, a cada R$100 produzidos, 40 vai para o governo gastar. Ele gasta mais do que ele arrecada, inclusive. Então, assim, como é o caminho para o desenvolvimento econômico? Essa é a pergunta que a gente tem que se fazer. Os países que se desenvolveram... A pergunta, inclusive, que eu ia te fazer, mas a gente pode adiantar. Bom, beleza. Então, qual é o caminho, né, para a gente se desenvolver? O caminho é gasto público, ou ele é as pessoas ficarem com dinheiro no bolso e gastarem ele, investirem ele da maneira que elas melhor imaginarem, né? Não é que a pessoa necessariamente vai tomar as melhores decisões. A questão é ter dezenas, centenas de milhões de pessoas no Brasil tomando suas próprias decisões sobre o seu dinheiro versus o dinheiro indo parar na mão de burocratas e políticos em Brasília para eles decidirem onde gastar o melhor dinheiro. Exemplo recente, né? O governo brasileiro do Lula agora botou o auxílio Vale Gás. Tá? Então já tem o Bolsa Família, agora tem o Vale Gás, tem isso, tem aquilo, assim. Bom, mas qual é o problema disso? Né? Tá ajudando, teoricamente, a pessoa mais pobre agora a comprar um gás mais barato. Na verdade, essa pessoa pobre já pagou o gás. Ela já pagou impostos caríssimos que ela paga sobre o consumo. Ela simplesmente passa o tempo todo pagando imposto. Ela não percebe que vem dentro da conta do supermercado dela, dentro da fatura de energia, dentro da telefonia, dos gastos da internet. Vai botando imposto em tudo isso, ela está pagando isso. Então, medidas de assistencialismo desse tipo, elas parecem uma solução, mas elas são, na verdade, elas geram um custo oculto de segunda, terceira ordem, que tu gera um gasto público contínuo, as pessoas têm que pagar isso de alguma maneira, o governo não cria nada, então ele tem que tirar isso da sociedade produtiva, seja isso do indivíduo, da empresa, do trabalhador, do empresário, ele tira esse dinheiro, leva para Brasília e daí devolve, né, uma parte, né, porque uma parte tem que custear a própria máquina. O burocrata que imaginou o programa Vale Gás, esse cara tem que receber, e eu te garanto que ele está recebendo muito acima da média salarial brasileira. Né? Ele, a agência, o burocrata, todos eles estão ganhando bastante dinheiro para operar isso aí. Né? Eu não estou falando nem de sacanagem, estou falando da lei. A partir disso, tu vai chegar uma parte menor desse dinheiro de volta para a pessoa comprar, quer dizer, não precisar comprar o seu gás. Simples, ela pagou 2 gás já. Então, assim, é um caminho que vai levando um círculo vicioso de mais dependência e mais necessidade de assistencialismo, porque as pessoas estão cada vez menos dinheiro no bolso. E assim se perpetua a pobreza. Mas é muito bom para quem está promovendo o esquema, né? Sim, porque essa pessoa, para o público que está em casa ou para as pessoas em geral, ela é tida como alguém que está vindo com
Isso. Possibilidades de melhorar a vida das pessoas, de salvar um aperto, só que o contexto que isso é trazido sempre traz aquele político como salvador, né? Isso, exatamente. Então, isso premia o cara que está criando o negócio, né? Político, o político vai lá, faz campanha, né? Estou ajudando as pessoas mais pobres, estou ajudando isso, aquilo, né? Eu sou teu defensor versus mais ricos. Mas isso é uma visão de que a economia é um jogo de soma zero, onde se existe alguém rico é porque ele tirou do pobre, né? A ideia mais bruto seria do marxismo, mais-valia, o empresário está explorando o trabalhador. O que é uma bobagem completa, porque se houvesse realmente uma riqueza finita, a gente teria um crescimento econômico no mundo, que teriam alguns países que cresceriam e outros que decresceriam, né? Porque alguém estaria tirando de alguém, né? Então não teria um crescimento geral da humanidade, que nem houve nos últimos 1,5 séculos, de saída majoritária da população da pobreza, né? Hoje em dia, a gente tem uma taxa de pobreza global que é na casa dos 2 dígitos, mas não lembro agora o exato percentual, mas era 98% da população em 1800. O que aconteceu? Sistema de livre mercado, né, as pessoas poderem empreender, gerar riqueza, porque o empreendedor ele gera riqueza para os outros. O empreendedor que funciona, né? O empresário que tem um produto que ninguém quer comprar, que não serve para nada, ele não sobrevive no mercado. Já o empresário que gera riqueza, o que ele está fazendo, né? Vamos pensar, por exemplo, uma empresa de canal de comunicação. Está trazendo aí informação, está trazendo conhecimento. Uma pessoa que compreenda esses argumentos, pode talvez ela querer empreender. Ela pode gerar riqueza. É um círculo virtuoso. Versus eu tirar o dinheiro do meu bolso, a força, entregar para o Estado, e o Estado levar isso e distribuir, para fazer o que ele achar necessário. Isso não vai gerar desenvolvimento econômico, porque o Paulo, dependendo do patamar que for isso, o Paulo vai dizer assim, é melhor eu parar de fazer isso aqui, né, já que eu só não consigo, nem sobra dinheiro, tem meses que a conta do Estado fica maior que a conta da divisão de lucros do sócio. Então é melhor ir para o Paraguai, botar lá uma empresa lá, né, e vender para outros lugares, e assim tu espanta quem gera empregos, quem gera desenvolvimento econômico, tu espanta ele para países que sejam mais receptivos. O que tem acontecido, porque saiu várias notícias de empresas grandes, inclusive, que estão saindo do Brasil e indo, o exemplo que a gente deu agora do Paraguai. A Lupo, né? A Lupo é um exemplo mais recente, acho que semana passada saiu essa notícia. Imagina quanto essa empresa está economizando e o quanto o Brasil está deixando de arrecadar, ou quantos empregos, quanto dinheiro não está circulando por causa de um exemplo de uma empresa. Exato. Mas essa empresa ainda tem dinheiro para se realocar, né? Ela consegue fazer essa jornada. A maior parte das empresas elas são assassinadas pela alta carga tributária, né? Não só... empreender é muito difícil, né? É tu basicamente montar uma abstração intelectual que tu vai descobrir como gerar um produto bom que traga clientes para dentro e isso seja sustentável e tal. Tu fazer isso num lugar onde tu é tributado sem pestanejar o tempo todo, tipo, chega um ponto que a tributação te desincentiva a abrir um negócio ou te incentiva a fechar o teu negócio, né? E daí tu tem menos emprego, menos renda, mais necessidade de assistencialismo. Então esse círculo vicioso, o Brasil realmente está num patamar que ele dá uma avançada, tipo, faz algumas reformas estruturantes, ele melhora o ambiente de criação de riqueza e daí volta o PT e estraga o tabuleiro de novo, né, piora tudo e a gente volta ao círculo vicioso do assistencialismo, que é a tecnologia PT de governar. O PT sempre fez isso. O PT foi contra o Plano Real, foi contra o teto de gastos, foi contra qualquer reforma, lei de responsabilidade fiscal também acredito que eles foram contra. Então, qualquer reforma estruturante necessária que ajudou o Brasil a sobreviver, o PT foi contra. Então, assim, põe no poder um partido que é contra isso, contra o desenvolvimento econômico, e diz, Paulo, tu está sendo maldoso com o PT, eles querem desenvolvimento econômico. Não querem. Não querem. Essa é a minha opinião, né? Por quê? Porque o próprio Lula já deu discurso reclamando que quando as pessoas ganham mais dinheiro, elas param de votar no PT. E daí assim, então, não, mas é que ele estava de fato reclamando que eles tinham que se conectar melhor, a classe média. Mas eles não têm soluções. Eles têm um mecanismo de extração de poder a partir da operação do subdesenvolvimento brasileiro.
Então, mantém o ciclo de dependência, as pessoas não evoluem economicamente e continuam a votar neles. E assim eles ficam no poder. Pô, quantas vezes o Lula falou que vai salvar, agora eu vou ajudar no desenvolvimento, eu vou fazer, né? Ele vai lá e dá o discurso, né? Não, agora é a nossa vez, eu vou melhorar o Brasil. Os caras governaram 16 anos. E o Brasil está no mesmo patamar. O último grande reformador, né? Teve o Temer, que teve 2 anos rapidinho, e fez algumas reformas importantes, mas o grande reformador brasileiro anterior é o FHC. Um cara que eu tenho inúmeras críticas, mas é inegável que ele entregou um Brasil melhor do que ele recebeu, né? Tanto pelo Plano Real, como pela Lei de Responsabilidade Fiscal, pelo tripé macroeconômico. Enfim, eu quero dizer assim, a gente tem que analisar a política, como o próprio Javier Milei, presidente da Argentina, fala, né? A política é um jogo de soma zero. Esse é de jogo de soma zero. Só tem um espaço para um presidente, X senadores, X deputados, X governadores, X prefeitos, vereadores. É isso. Não tem como botar mais e a gente nem quer, né? Porque quanto mais põe, mais gente tem para sugar. Então, sobra o quê? Sobra a disputa pelo poder, que é um ganha, o outro perde, e na economia privada, né, a gente consegue ter um jogo de soma, todo mundo ganha, né? Todo mundo ganha. Mais empresas, mais negócios, mais empregos, as empresas concorrem entre si, né, isso gera uma melhora para o cliente na ponta final, isso gera a criação de riqueza sustentável. E dentro desse aspecto que a gente está falando de reformas, de mudanças, de melhorias, tu acha que o Brasil ainda tem chances reais de se tornar uma economia competitiva nas próximas décadas? Olha, é complicado. Opinião, né? Aí sim, é uma opinião. Ter chance tem, mas os aspectos jurisdicionais brasileiros estão muito complicados. Eu estava agora mesmo, antes de vir para cá, eu estava discutindo com um parceiro meu, que trabalha com energia solar, a gente estava discutindo mudanças de regras que aconteceram, que tornaram o setor menos competitivo. Tem o meu serviço lá do Concierge Bitcoin, mudaram a regra, agora empresas que, enfim, operam externas ao Brasil não podem mais oferecer serviço para brasileiros. Então, assim, daí eu podia dar vários exemplos. Sempre tem a mão podre do Estado. Algo está indo, vem o Estado e diz, não faz. Então, assim, dá para mexer nisso? Dá. Tem que ser eleito um presidente que queira meter a mão no vespeiro e queira mudar a forma como a jurisdição trata o criador de riqueza, que é o que a Argentina fez. Mas o problema não é nem que não tenha, tem gente interessada em fazer isso. O Brasil tem bons governadores, né? É um bando de gente que não é o PT nem o PSOL. Mas o sistema, eu tenho que cuidar muito das minhas palavras aqui, né? Mas o sistema tripartidário brasileiro, ele está hoje sob comando de um ente, né, que é o judiciário, e que não segue a lei. O judiciário faz o que quer. E assim, daí não tem Estado de Direito. O Estado de Direito é tratar todo mundo, né, o mais perto possível, de forma isonômica, de forma igual perante a lei. O Brasil faz isso? Não faz. E não faz na sua corte principal. Então, isso é um sinal para o Brasil inteiro. Quem manda são eles, e ou tu te adequa, ou tu cuida o que tu tá falando, que nem eu tô aqui. E aí jaz um problema muito grande, que assim, como é que tu vai ter um reformador, um Milei no Brasil? Ele não duraria uma semana, ele seria caçado pelo STF, provavelmente, por dizer que tem que, sei lá, cortar, tem que demitir funcionário público que tem excesso. O Estado tem que desinchar de 45% de gasto público para o Brasil se desenvolver, tem que desinchar para 20%. Vai mexer 20% aí, direito adquirido, isso, aquilo, tudo vai ser judicializado e o STF vai tomar a decisão na ponta final. Então, só tem uma maneira do Brasil, ao meu ver, se liberalizar e se desenvolver economicamente. É ser eleito um presidente com essa pauta de forma muito aberta e com amplo apoio popular, para ter estofo político de enfrentar isso aí. E aí eu vou te fazer uma outra pergunta. Na verdade, assim, quando eu pensei na tua vinda aqui, eu pensei nas perguntas que eu ia te fazer e eu sei que algumas não tem uma saída óbvia, uma saída fácil, mas a gente está aqui justamente para falar do que é difícil também. O que explica os juros tão altos no Brasil, mesmo com a suposta inflação controlada?
O governo. Não é sempre culpa do governo. Sempre não, assim, de forma geral é. Por quê? É o maior tomador de crédito no mercado. Dinheiro, crédito, é oferta e demanda, que nem qualquer outro serviço ou produto no mercado. E o que a gente tem quando uma taxa de juros tão elevada é porque o governo toma crédito no mercado. Ele, né, por exemplo, quem aí compra letras do Tesouro, quem faz investimentos do tipo, né, está emprestando dinheiro para o governo. Para o governo fazer o quê? Gastar mais do que arrecada, fazer mais programa populista, rodar mais a máquina, ganhar votos. Esse é o programa do governo. Isso, inclusive, vários governos, né, mais liberalizantes e tal, gastam mais do que arrecada, então tem que pegar dinheiro no mercado. Ok. Então, tem uma concorrência do próprio Estado pelo crédito privado. Então, eu, Paulo, por exemplo, quero financiar um projeto, eu estou concorrendo com o Estado querendo financiar a sua própria dívida. Então, o crédito só tem um. Então, vai ficar mais caro o crédito. E quem é que tem mais competição de competir no mercado, né? Em termos de tomador de crédito? É o Estado ou o Paulo com a sua ideia, que vai no banco? Eu quero fazer um projeto tal aqui, tem essa ideia que tu acha. Vai vir a 30% de juros ao ano. Vai vir uma coisa absurda. Enquanto que o Estado é sem risco, entre aspas. Por quê? Porque o Estado imprime sua própria moeda. Então, a preferência do investidor hoje bota lá na renda fixa, ganha dinheiro limpo, líquido, sem risco, porque o Estado, na prática, vai pagar. Até o dia que ele não pagar, mas isso é outra questão. Então, hoje o maior tomador de crédito no Brasil é o próprio Estado. Então, isso faz o crowding out do resto dos tomadores de crédito. E por que a taxa de juros tem que ficar tão elevada? Porque como o Estado está gastando mais que arrecada o tempo todo, né, ele está deficitário, pega assim, não só ele toma lá 40% da nossa renda, como ele gasta em cima mais do que isso. E variadas maneiras, né? Esse dinheiro que ele está gastando, ele vai parar no mercado, de certa maneira, né? O funcionário público gasta dinheiro no supermercado, digamos assim, enfim, 13º, um monte de coisa. Só dando exemplo, o que acontece é que a economia privada está mais sufocada. Mas tu não tem dinheiro disponível, fácil, não tem nenhum incentivo econômico do empresário olhar para isso tudo e dizer assim, quer saber, eu vou colocar uma fábrica nova. Eu vou expandir capacidade, porque se eu expandir capacidade, eu vou ganhar mais dinheiro no futuro, porque aqui a demanda é crescente. Não, o cara olha para isso tudo e diz assim, quer saber? Eu não vou colocar mais um centavo nesse país. Eu já tenho minha fábrica aqui, eu não consigo arrancar ela, levar ela embora, deixa ela aí, o que vier de lucro, eu vou montar uma offshore, eu vou levar dinheiro para fora, eu vou guardar ele comigo, eu não vou reinvestir. Né? Por que eu vou reinvestir num ambiente que está me dizendo assim, não, eu vou te tomar, eu estou tomando bastante, mas eu vou tomar mais, ano que vem vai ser mais. E no outro ano mais. Isso desincentiva a cadeia produtiva de continuar expandindo-se, e isso gera que tu tem uma demanda que muitas vezes artificial de gasto público crescente, por um lado, e uma oferta que não está crescendo porque vê que não é sustentável aquilo ali. Então, a demanda gera um aumento da demanda de capacidade produtiva, fica menos produção disponível, menos nova produção disponível, preços começam a subir, oferta e demanda. Então, mas o principal elemento é o Estado gasta mais do que arrecada e força a economia a trabalhar baseada no gasto e consumo do próprio Estado em vez da iniciativa privada. Ela é como se tivesse dois motores. Tem um motor que é a iniciativa privada, construir riqueza, ampliar oportunidades, reinvestir, e outro que é o Estado gastar mais e redistribuir esse dinheiro. Um é soma zero, o outro é ganha-ganha. Quanto mais tu tem desse soma zero, mais comando e controle na economia, mais burocratas tomando decisão sobre o dinheiro, onde gastar o dinheiro, menos aumento de produtividade vai ter. E é isso que acontece. O Brasil está preso num ciclo onde o Estado é o maior gastador, não quer cortar gasto nenhum, quer continuar expandindo gastos, e isso vai exigir mais tributação. Isso faz com que todo mundo que vai investir vai pensar duas vezes antes de investir um centavo. Muito bem, na verdade até responde a minha próxima pergunta, que seria justamente o quanto essa instabilidade política pode atrapalhar no investimento e no crescimento do país, né? As empresas que decidem, ou o empreendedor, eu vou investir ou não vou investir, estagnados pelo medo, ou por um receio, ou por uma incerteza, grande parte pelo que tu falou aqui, mas com certeza as decisões do governo
acredito que seja uma das coisas que mais impacta na decisão do empreendedor também. Sim. Ele vai afetar nossas expectativas, né? Então, se tu vai fazer um grande investimento, tu vai olhar qual é a perspectiva econômica. E eu falo muito com empresários, eu tenho empresa e eu atendo empresários, muitos empresários, e daí eu vejo como o empresariado está tudo olhando, todo mundo está olhando no Brasil, quem é que vai ser o presidente, quem é que vai ser o próximo presidente. Esse aí a gente já sabe que se ficar, vai ser mais do mesmo, não vai vir nada diferente disso, na verdade deve continuar piorando, a meu ver, o ambiente institucional. Então, o empresariado está todo mundo olhando 10 mil vezes antes de fazer qualquer gasto, né, antes de expandir, porque, olha, se vai ser mais isso, a taxação já está muito alta, a perspectiva é aumentar mais, as pessoas começam a querer emigrar, né, votar com os pés. E isso é o que está acontecendo. O Paraguai está crescendo em brasileiros, por isso são os brasileiros, e muitos do Paraguai estão indo porque são brasileiros de classe média e tal, mas que têm alguma renda que eles conseguem tributar, quer dizer, que eles conseguem gerar estando no outro país. Então, por que eu vou ficar pagando aqui 30% no Brasil se eu posso ir para outro país e pagar zero para outro país? Bom, o papo está interessante, eu tenho mais perguntas para te fazer, mas a gente vai para um rápido intervalo e volta já já, não sai daí. Apresentamos o canal Republic, o seu novo destino intelectual na Soul TV, com programas de entrevistas e debates estimulantes, cursos, videoaulas, palestras, filmes e documentários inspiradores. Oferecemos uma programação rica em informação, cultura, história e pensamento crítico. Baixe agora o aplicativo da Soul TV e explore o mundo do Republic. Canal Republic, onde o conhecimento encontra você. Estamos de volta com o programa Open Insights. Hoje estou recebendo um convidado muito especial para discutirmos sobre economia, liberdade e futuro. O Brasil que pode dar certo. Seguindo nossa dinâmica aqui, Paulo, eu vou trazer uma questão de um outro programa que tu já participou aqui, que a gente falou muito sobre liberalismo, mercado liberal, e eu queria te perguntar a seguinte questão. O liberalismo, ele é ainda mal compreendido no Brasil? E, caso sim, como que tu imagina que esse tema vai chegar mais próximo das pessoas que estão em casa? Depende de quem é o público que está vendo aí, né? Públicos diferentes, comunicações diferentes, né? Acho que, primeiro, sim, o liberalismo é muito mal compreendido e existem vários aspectos disso. Primeiro é que a esquerda ideológica, o pessoal posicionado, eles arrombam para si a falácia de que só eles se preocupam com as pessoas mais pobres, né? Tipo, se tu é de direita, ou se tu é liberal, tu é fascista, tu é nazista, tu é isso, tu é aquilo, tu quer só que os ricos fiquem mais ricos, sabe? Tipo, então tu diz assim, eu sou virtuoso e tu que defende esse negócio, tu é uma pessoa horrível. Eu vejo isso muito no Twitter, no X. O X é a câmera de eco para a discussão política brasileira, né, de internet, e vejo muito desse tipo de postagem, com dezenas de milhares de likes, né? Então, dá para ver que tem muita gente de esquerda que ainda tem essa visão. Isso é o primeiro ponto, ao meu ver, que tem que ser enfrentado. E daí não é... tem pessoas que tu tem que conversar, explicar, e tem pessoas que tu tem que confrontar nas ideias, obviamente, estou falando aqui, mas porque eu, por exemplo, eu não aceito isso. Se alguém faz isso na minha frente e diz, não, que eu sou fascista, eu quero que os pobres fiquem pobres. Não, eu tenho todo o meu trabalho do tapa é justamente para o Brasil se libertar desse estado horrível que mantém a gente preso, porque eu odeio ver gente catando lixo na rua. Isso é uma coisa, para mim, abjeta, né? A pessoa ali tem que sobreviver catando lixo. É o fim da picada. Por que tem que catar lixo para sobreviver? Porque é um país de baixíssima produtividade. É um país que penaliza o empreendedor e blá, 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 blá. Então, tu vai ter, inevitavelmente, pobreza. A pobreza é fruto, justamente, de um país que não permite que a riqueza seja criada. Então, eu não aceito isso. Então, a primeira coisa é, você está falando com alguém mais posicionado, se a pessoa faz isso, vai dizer, não é só tu que pensa na pessoa mais pobre, na necessidade do Brasil se desenvolver para a média da população sair do buraco. Não é tu. Então, primeiro. Segundo, é explicar conceitos básicos, né? E os conceitos básicos, não precisa entrar em tese liberal nem nada, são conceitos que a gente usa na nossa vida. Se você que está ouvindo aí
gastar mais do que arrecadar todo mês, não tem mágica. Vai empobrecer, vai quebrar, né? Não vai ter uma vida boa. Né? Beleza. O Estado é a mesma coisa. Estado. Como é que um Estado vai gastar mais do que arrecada? Continuamente, ano após ano. Onde é que vem o dinheiro? Até porque tudo isso que tu está falando é matemática, né? Isso, não é liberalismo. É matemática. É matemática. Se você ganha 100 e gasta 100, tu zerou. Se tu Isso. ganha 100 e gasta 200, tu tá 100 negativo. Exatamente. Então, e assim, qual é a poupança do Brasil para ficar gastando mais do que arrecada continuamente? Não há. Nós somos a poupança. Nós, os pagadores de impostos. Isso, inclusive, pessoas pobres são pagadores de impostos. Então, como é que se resolve isso? Primeiro, para de gastar mais do que arrecada. Simples, simples. É muito simples. Foi o ajuste que o Milei fez. O Milei chegou, não tinha no AI plata. Ele avisou. O discurso dele de posse, a campanha inteira foi no AI plata. Então sumiu e disse, ó, não tem mais dinheiro. Acabou. Por quê? Porque a Argentina tinha avançado para um ponto que eles estavam literalmente imprimindo dinheiro para pagar o orçamento público. E é isso que leva a inflação a descarrilhar de vez. O Brasil está uma etapa anterior ainda, que é a gente imprime dinheiro, dá para os bancos comprarem a dívida pública brasileira, né, que é como é feita a triangulação Banco Central, bancos comerciais e Tesouro Nacional, né, da Secretaria do Ministério da Fazenda. Então, assim, porque é importante sempre pontuar isso, o Estado só tem 3 maneiras de se financiar. Impostos diretos, imposto sobre consumo, imposto de renda, tal, impostos indiretos, inflação, principalmente, né? Então, a perda do poder de compra da moeda é fruto da impressão monetária causada pelos governos. O Banco Central, literalmente, tecla num tecladinho e dá enter e aumenta a base monetária do país inteiro. E isso empobrece todo mundo que usa o real. Essa é a segunda maneira. E a terceira é endividamento. É dívida pública. E o que é dívida pública? É imposto futuro. Não tem mágica. Tem mágica. Então, assim, gasta mais do que arrecada, beleza, onde é que vai vir a diferença? Ou inflação, ou mais endividamento. Ou seja, mais impostos. Perceba o ciclo vicioso, né? E perceba como eu sempre vai ter uma ótima razão para gastar dinheiro público. Exemplo, existe o problema dos mendigos. Né? Mendigos para o Brasil inteiro, as capitais. Como é que tu resolve? Bom, elas precisam de uma casa, elas precisam de uma oportunidade. Beleza, então vai lá, gasta dinheiro público, faz isso. Vai resolver? Não, não vai resolver porque é um problema de incentivos também. Mas, digamos, tu faz o gasto público. É perfeitamente justificável. É perfeitamente justificável gastar dinheiro para melhorar a contenção de águas aqui no Rio Grande do Sul. É perfeitamente justificável distribuir Bolsa Família, ter SUS, ter aposentadoria pública. É justificável. Não deixa. Mas a matemática é uma só. Então não tem mágica. Não dá para fazer tudo. O Estado não consegue fazer tudo. E tem uma frase para fechar disso que é o Frédéric Bastiat, é um autor francês muito conhecido no liberalismo, recomendo que conheçam. Ele tem uma frase muito boa, que o Estado é a grande ficção na qual todos vivem às custas de todos. É isso. A gente passa o tempo todo, gasta para cá, gasta para lá, mas o dinheiro só tem um. E nesse aspecto, tu acha que o Brasil precisa reduzir o tamanho do Estado ou melhorar a qualidade do gasto, ou as duas coisas? A lógica primária sempre é cortar gasto público. E daí volta, mas Paulo, desses problemas todos que tu citou. Se tem uma população rica, a população rica pode ter seguro de saúde. Ela não precisa do SUS. Quem precisa do SUS é gente que não tem seguro, que são as pessoas pobres. Então, beleza. Então, tu quer resolver o problema de forma concreta, no longo prazo, deixa as pessoas enriquecer. Daí tu vai ter menos pressão sobre os serviços públicos. A outra coisa é gastar menos o Estado, quer dizer que vai sobrar mais dinheiro no bolso do brasileiro. E daí o brasileiro entra naquele círculo virtuoso que eu estava comentando. Geração de riqueza, de empregos e tal. Então, a solução primária sempre é cortar gastos. O Estado é um parasita, não é o Estado brasileiro só, todos eles. Ele cresce junto com o hospedeiro. Qual é o maior Estado do mundo? Sabe qual é? Não. Os Estados Unidos. A maior economia do mundo. Cresceu como um bom parasita, ele cresceu junto com o hospedeiro. Como ele era pequenininho lá na sua incepção,
ele permitiu que aquela economia se desenvolvesse e virasse aquela potência. E conforme ela cresceu, o Estado americano também cresceu significativamente juntos. Então, primeiro sempre tem que podar o parasita o máximo possível, deixar o dinheiro na iniciativa privada e permitir o crescimento econômico acontecer, desenvolvimento econômico. Mas, dado que existe o parasita, ele tem que gastar de forma mais racional possível, né? Então, sim, ter eficiência no gasto público é necessário, mas ela é secundária em relação ao que deve ser feito de gasto de dinheiro, né? Então, eu, particularmente, sou anarquista, eu sou anarcocapitalista. Eu acho que o Estado tem que ser dissolvido. Não nos preocupa, eu acho que o brasileiro gosta do Estado brasileiro, fique. Eu quero ter a opção de montar uma jurisdição privada, né, ter uma jurisdição própria. Eu, empresários, que seja quem for. Pessoas que acreditam nessa ideia. É isso que eu gostaria, essa possibilidade de fazer o opt-out. Paulo Fux. Não precisa ser o meu, pode ser eu vou morar no país de alguém que tem as regras privadas que eu assine o contrato. Tudo certo. Mas, embora eu ache que o Estado é esse problema, eu não chegaria assim amanhã, vão acabar com o SUS. Não tem como. Tem milhões e milhões de pessoas que dependem do SUS. Então o SUS não dá para... O que pode acabar? Bom, primeira coisa, o Estado pode parar de gastar mais que arrecada e pode dizer assim, brasileiros, empreendam no Brasil que a gente vai deixar vocês em paz. Então só nisso, mudança de expectativas, claro, um governo que fosse crível de fazer isso, a gente teria provavelmente um ciclo talvez um pouco melhor de desenvolvimento econômico. E fora isso, a gente precisa urgentemente privatizar, tem que migrar o modelo de previdência brasileiro para um modelo de capitalização individual, contas, cada um com a sua capitalização no mercado. Pode até ter, eu sou contra também ter previdência pública, mas transforma a previdência pública numa privada, onde a pessoa, em vez de contribuir para o INSS, ela contribui para uma conta própria, que vai fazer a conta dela lá no final ser remunerada. Isso foi, diga-se de passagem, essencial para o Chile sair do atoleiro. Foi uma das reformas feitas lá no final, acho, do governo Pinochet ainda, da ditadura, mas que foi mantida por parte dos outros governos nos anos 90, e isso fez com que uma boa parte daquele orçamento público, que nem no caso brasileiro, que vai para o INSS, né, e o INSS, bom, a gente sabe o que eles fazem com o dinheiro do INSS, né, roubam também, roubam velhinha, é incrível assim, a capacidade. Tirar isso, tirar o ente previdenciário no longo prazo traria mais dinheiro para o bolso do cidadão, ao meu ver. Acredito eu que o primário é corte gastos onde não são atividades essenciais para a população mais pobre. Então, por exemplo, Vale Gás. Vale Gás, já tem o Bolsa Família, ajuste pelo Bolsa Família. E muda os incentivos. Hoje tem muita gente que trabalha de forma informal que está no Bolsa Família, né? E se ela pega um trabalho formal, ela perde acesso ao Bolsa Família. Então tem alguns mecanismos de incentivos que tem que mexer para essas pessoas irem para dentro do mercado. A outra coisa que até foi muito boa, aconteceu nos últimos anos, na verdade foi no governo Temer, se eu não me engano, foi a possibilidade da terceirização, onde as pessoas agora podem trabalhar de forma PJ e não aderir à CLT. Acontece que virou alvo de muitas ações judiciais na Justiça do Trabalho, essa pejotização, e isso foi parar no STF e hoje está em segurança jurídica novamente lá. Então, uma coisa boa seria se o STF decidisse que a lei da terceirização pode ficar e as empresas podem contratar PJ. E daí até porque, assim, meu pensamento, se eles liberaram para que a empresa opere nesse sistema, ele está válido. A partir do momento que tu diz, as pessoas podem trabalhar como PJ, mas tu pune quem contrata como PJ, então tu não está liberando. Exato. E a questão principal é porque talvez um dos maiores entraves de todos para o brasileiro médio é a CLT. Porque ela custa o dobro para a empresa, né? Então, assim, as pessoas podem não entender, assim, o seletista ele paga, sei lá, 11%, talvez acho que aumentou um pouco, ele é descontado na folha, né? Que ele tem que contribuir para a sua previdência. E o empresário, entre a soma das coisas que ele está pagando acima, dá quase 100% de custo em cima. Esse dinheiro todo, 60%, vai para o Estado administrar. E isso faz com que encareça-se muito a contratação no Brasil. E o dinheiro na ponta final que fica para o cara que trabalha é muito pouco. Salário. Sim, até se pegar um valor redondo, vamos dizer assim. Funcionário que custa R$5.000, seria CLT, ele custa, na verdade, para a empresa 10. É isso. Só que a empresa poderia, de outra forma, reorganizar que o funcionário ganhasse 7
o governo também ganhasse, Isso. porque ele vai pagar o imposto da nota fiscal em cima Aham. disso, e ele trabalhasse e ganhasse mais e a empresa conseguisse ainda com o que ela economizou, investisse em outras coisas. Exato. Então, aí jaz o cerne, porque temos que cortar, Paulo, para poder, né, fazer isso. Tem que cortar gastos. Onde é que vai se cortar gastos? Né? Então, assim, o Brasil precisa de reformas estruturantes para permitir corte de gastos mais significativos. Agora, Tu citaria 2 reformas que tu acha assim, que são imprescindíveis? acho que a previdenciária é essencial. A outra, eu não diria nem que é reforma, seria a gente precisa precisa diminuir o impacto da dívida pública, que consome juros. Então só rolar a dívida, o Brasil custa centenas de bilhões de reais por ano. Isso é um absurdo de caro, porque o Brasil está com a taxa de juros lá em cima, por causa dos problemas que a gente discutiu antes. Então, uma das soluções seria privatiza todas as estatais, todas, e pega esse dinheiro e usa para quitar, por exemplo, uma parte da dívida pública. Vai diminuir a taxa de juros. Sem falar o déficit que a gente sustenta das estatais, né, que elas são majoritariamente deficitárias. Então, sem falar a perda de caixa que a gente tem todo ano para manter aquelas estruturas deficitárias, ao vender elas, tu para com o déficit e tu usa para bater uma parte da dívida pública. Então, diminui os juros também. Então, pronto, já achamos 2 cortes de gastos factíveis, né? Mas, no final das contas, é uma questão meio que, parece bobagem, mas é vontade política. E, claro, um presidente ser eleito com essa pauta, né? Mas é o caso do Milei. Ele, no início, ele não tinha capacidade legislativa de fazer reformas, porque ele não tinha apoio legislativo. Então, o que ele fez? Ele disse, não há plata, não vou gastar mais do que arrecado. Arrecadou X, vou gastar menos que X. E nisso, parou tudo. E ele também foi inteligente, aí é a opinião também. Uhum. Ele sabia que ele tinha todas essas ideias e que talvez o sistema não fosse colaborar com elas, mas ele foi lá e convenceu o povo. Isso. O povo comprou a ideia dele, elegeu ele e, consequentemente, as reformas foram mais fáceis de ser feitas. Exato. E agora, nessa última eleição legislativa, ele ganhou o apoio necessário para não ficar mais tendo que implorar, né, votos de quem não concorda com a questão. E é muito interessante isso porque a oposição ao Milei, o que eles estavam fazendo para travar o projeto dele de liberalização da Argentina? Eles estavam fazendo aumento de gasto público, projeto de aumento de gasto público, porque eles sabiam que aperta o orçamento de novo e trava a liberdade econômica. É quase como se eles quisessem subdesenvolvimento, né? É quase como se tem um lado da equação que gosta disso, gosta dessa nhaca institucional. E indo para esse fator político, já que a gente, né, aliás, a política tem tudo, né, mas a gente trouxe essa questão da economia em volta da política. Tu acha que a direita tem dificuldade de defender melhor seus pensamentos para o público? Acho que a direita, o grande traço em comum da direita é ser contra a esquerda. A direita, historicamente, não só no Brasil, ela é reativa à esquerda. A esquerda tem uma pauta propositiva, que eu discordo do propósito, discordo das intenções, da vontade, de onde querem levar, mas eles têm um norte, né? Mais socialização, mais imposto, mais controle, porque daí o benevolente que eles acham que vão eleger, né, vai fazer o que eles querem, que eles acham que é importante. A direita é muito mais reativa, e o objetivo primário da direita é impedir a esquerda de avançar. Eu digo isso porque não existe esse unissono, não existe essa entidade única direita. A direita tem vários sectos. E acredito que existe uma parte da direita liberalizante, que quer liberalizar o Brasil, e existe uma direita que é simplesmente reacionária puramente à esquerda e que não tem uma pauta propositiva. Eles só querem tirar a esquerda do poder para eles mandarem. Então, não acho que vai existir essa pauta de direita unificada. E no próprio exemplo do Milei, novamente, o Milei foi eleito, né, porque no segundo turno foi feita uma aliança dele, do partido dele, com a aliança do partido do Macri. E juntos eles fizeram uma coalizão e o Milei teve que aceitar coisas daquele partido.
No Brasil, no segundo turno, vai ser a mesma coisa, né? O projeto é a política, é a arte da conciliação, né? Então eles vai ter que haver esse projeto no meio. Agora, eu acho que hoje em dia, de forma geral, a direita tem um projeto bem mais liberalizante economicamente que a da esquerda. Então, só por isso, o Brasil já daria uma respirada. Sim, e falar em respirada, aproveitando que você é professor sobre moedas, né, no Instituto Mises Brasil, que problemas, ou não só problemas, o que tu acha que mudaria no cenário econômico com as pessoas usando a moeda digital, criptomoeda? A nossa moeda hoje é majoritariamente digital, né? O real, a maior parte das pessoas usa Pix, enfim, transferências bancárias, o gasto em dinheiro vivo ele é pouco, né? Cada vez menor. Então, a questão não é só ser digital, a questão é quem é que detém o controle da base monetária. Essa, para mim, é a grande revolução pacífica, uma revolução pacífica de abandono individual da moeda do Estado e o uso de uma moeda que o Estado não controla. Isso permite para as pessoas ter mais liberdade econômica e isso permite para elas, no longo prazo, desenvolvimento econômico, né? Então, e assim, existem dezenas de milhares de criptos, para dizer o mínimo. Provavelmente tem mais. Mas a gente tem uma moeda que o Estado não consegue manipular a quantidade de moedas. E essa é Bitcoin. Então, o Bitcoin, ele se contrapõe ao sistema tradicional na seguinte maneira. Pensa nos reais. Quantos reais existem? Não sabemos. Tem que ir lá olhar a base monetária do Banco Central, ver o quanto eles imprimiram no trimestre, quanto eles vão imprimir mais, e é manipulando a quantidade de moeda, principalmente, a dívida, que eles manipulam, né, a taxa Selic, eles manipulam o poder de compra da população com aquela moeda. Então, por exemplo, quero ajudar na reeleição, digamos, eu sou presidente do Banco Central, quero ajudar na reeleição do Lula ano que vem. O que eu posso fazer? Eu posso ali, alguns meses antes da eleição, começar a tocar a taxa de juros para baixo, então imprimindo dinheiro de fato, né, digitalmente, isso não é uma impressão mais física, aumenta a quantidade de dinheiro, cai a taxa de juros, dá uma sobreaquecida na economia, as pessoas conseguem financiar-se mais barato, tirar crédito mais barato, aumenta o consumo, dá uma crescida na economia artificial, a economia dá uma melhorada, ajuda nos números do candidato, né, do governo, o governo é reeleito e depois vem a conta. Tá? Isso que eu acho que vai acontecer ano que vem, diga-se de passagem. O Bitcoin é uma moeda que tu pode aderir por conta própria. Tu não precisa ser obrigado, obviamente, então tu adere a ela. Quem aderiu ao Bitcoin, no longo prazo, historicamente, teve um baita de um resultado. E assim, por quê? Porque o Bitcoin é verdadeiramente finito, ele vai ter no máximo 21 milhões de unidades, lá em 2140, quando terminar a mineração de novos Bitcoins, mas a grande genialidade não é os 21 milhões, não é isso. A grande genialidade, Totti, é que ninguém consegue, hoje, mudar o quanto de Bitcoin vai ter no longo prazo. E isso é essencial, é basicamente dinheiro que ninguém consegue manipular a quantidade de dinheiro. E, portanto, na minha avaliação, daí eu não vou entrar em detalhes de por que isso vale a pena estudar a mineração de Bitcoin, os nodos, como é que ele funciona e por que ele é descentralizado. A gente fala muito de descentralização em cripto, mas por que a preocupação com a descentralização? É justamente por isso. Porque quando você tem um sistema que é centralizado, ele é cooptável, o Estado consegue tomar controle. O padrão ouro foi um padrão, né, que gerou crescimento econômico global, século XIX principalmente, muito desenvolvimento econômico, muita gente saiu da pobreza graças ao padrão ouro, por quê? Porque ele limitava a quantidade de moeda que o governo podia imprimir, que o Estado podia imprimir. Ele tinha uma taxa de câmbio fixa, quanto ele tinha de moeda do Estado, quanto tinha de ouro na reserva. Então só pode imprimir mais se tem mais ouro. E ouro é difícil de minerar. Então não conseguiam ficar imprimindo e gerando inflação, endividamento. Tudo um sistema bem mais contido. Só que esse ouro, justamente pelo fato do ouro ser físico, difícil de carregar por aí, enfim, pesado, né, risco da tua vida, as pessoas naturalmente foram depositando ouro em depósitos que vieram a ser os bancos. Os bancos depois começaram a emitir, né, certificados. Totti tem tanto de ouro guardado aqui. Esse certificado virou o papel moeda, que daí virou o dinheiro do Estado depois. Onde o Estado chegou, os Estados Unidos, por exemplo, em
1933, o FDR, o presidente americano, disse, a conversibilidade de ouro em dólares e dólares em euros, ou seja, era intercambiável, se conseguia trocar um pelo outro, porque tanto de dólares valia tanto de ouro, isso acabou. E quem tem ouro, traga para o governo aqui, para a agência, deposita e não tem mais ouro na pessoa física, não pode ter mais ouro. Proibiram o ouro. Nos Estados Unidos ficou proibido o ouro de 1933 a 1971. Da posse pessoal. Por quê? Porque eles não queriam que as pessoas fugissem do cercadinho do dólar. E um dólar que não era mais conversível. Então esse evento monetário, né, e obviamente tem eventos similares aconteceram mundo afora, isso fez com que o dinheiro que antes era conversível num ativo físico escasso que o Estado não conseguia manipular, isso acabou. E daí o Estado ficou com a impressora toda para ele. E eu até falei disso, acho que um pouco na outra vez que eu vim aqui, mas é muito benéfico tu emitir teu próprio dinheiro. Tu consegue, ainda mais tu consegue obrigar os outros a usar o teu dinheiro, né? Tu consegue inflar a moeda, tu consegue cobrar o valor de face dele diferente do custo que é para imprimir. Então pensem aí, você está vendo isso, quanto tempo leva para você produzir R$100, R$1.000, R$10.000, seja o que for, né? Trabalha. O Banco Central vai lá e R$1.000, enter, criou. Quanto custou para o Banco Central fazer isso? Zero. Custo marginal, zero, né? E ele nos cobrou o valor de face do que ele imprimiu. Essa diferença se chama senhoriagem. O Estado, fonte de arrecadação. Então, assim, nós passamos a vida inteira trabalhando para acumular um ativo que meia dúzia de pessoas literalmente imprime do nada. Então é por isso que o Bitcoin existe. Inclusive a mensagem original do Satoshi Nakamoto ao criar o Bitcoin, ele botou uma manchete num jornal inglês chamado The Times, 3 de janeiro de 2009. Chanceler à beira de salvar pela segunda vez os bancos. Chanceler, no caso, né, inglês. Ele postou e botou lá escrito no bloco inicial do Bitcoin, tipo, dizendo, é por isso aqui que a gente criou o Bitcoin. A gente, ele, seja lá quem ele for, né, para ter uma moeda que ninguém consiga fazer isso. E o Bitcoin, tu acha que essa moeda ela é realmente descentralizada ou já caminha para algum tipo de regulação estatal? Inevitável, né? A regulação já está aí, vai continuar existindo e vai continuar aumentando, né? Porque o Estado quer controlar. Mas existe a opcionalidade, pelo menos hoje, né? Se houver uma inovação tecnológica que for tipo mudar, sei lá, a tecnologia quântica, que todo mundo fala, um dia, quando ela vier, não sou nenhum especialista em quântico e tal, pelo pessoal que eu acompanho, não tem ninguém de curto prazo agora capaz ainda de chegar na tal tecnologia quântica. O dia que acontecer, as pessoas vão ter que, né, o Bitcoin vai ter que fazer um upgrade, por exemplo, tá? Mas isso não quer dizer que o Bitcoin, hoje, ele seja completamente cooptável. Existe uma parte do Bitcoin, que é o Bitcoin que a gente está comprando numa corretora, que sabe quem a gente é, que inclusive quando fizer imposto de renda vai vir lá, comprou tanto de Bitcoin na corretora tal. Isso tudo é a parte do Bitcoin que o Estado consegue não controlar, mas ele consegue controlar nós, né? Pessoa física, empresa, onde está a jurisdição, onde a jurisdição manda. Agora, o Bitcoin é muito mais que isso. O Bitcoin tem muito Bitcoin que tu pode comprar sem se identificar. Tu pode comprar Bitcoin no exterior, através de uma offshore, inclusive de forma legal, que o Estado não vai saber que aquele Bitcoin é teu. E assim, tem Bitcoin espalhado ao redor do mundo, de milhões de pessoas que podem, inclusive, usar para. Pega o celular, faz uma transferência um para o outro. E aí o Estado? O Estado não está ali. A única maneira para ele controlar, de fato, impedir as pessoas de fazerem isso, é ter um policial 24 horas por dia do lado de cada indivíduo dentro daquela jurisdição, o que é, obviamente, impossível. Então, existe a opcionalidade do Bitcoin ser usado de maneira não controlada. E aí jaz a defesa dele contra o sistema. Bom, essa pauta, ela acho que abre caminhos para uma discussão enorme, é uma discussão importante. As pessoas, nós temos a impressão que muitas pessoas sabem do assunto, porque no círculo que a gente conversa, as pessoas sabem mais sobre isso,
mas o público que acompanha, eu acho que tem muita dúvida, muita dificuldade às vezes de entender, ou a praticidade que isso pode ser feito, ou não, até medo, será que aquele dinheiro é real mesmo? Eu não, enfim, tem uma série de dúvidas e que valem um programa inteiro. Mas a gente está chegando ao fim, né? Infelizmente o tempo aqui correu, mas eu tenho uma pergunta para te fazer, que se o Paulo de hoje voltasse no tempo, fez uma viagem no tempo, e encontrasse o Paulo com 18 anos, frente a frente, o que tu diria para si mesmo? Faz engenharia. Engenharia, eu fiz economia, né? Economia majoritária, eu discordo majoritariamente dos economistas, porque eles têm outra escola, são seguidores de outras escolas de pensamento econômico, que eu discordo bastante. Eu acho que engenharia faria bem, porque aprender matemática mais pesada, ajuda para quem quer construir, seja negócio, seja investimentos, tal. O engenheiro tem uma cabeça melhor para esse tipo de coisa. Eu falaria obviamente para comprar Bitcoin, estudar Bitcoin desde cedo, né? Mas quando eu tinha 18, Bitcoin não existia ainda, eu acho. Mas logo mais vai surgir esse negócio maravilhoso. Mas, de forma geral, seria basicamente da engenharia. Eu acho que a engenharia seria uma melhor formação intelectual para... E para quem nos acompanha em casa, aí tu falou o que falaria para si mesmo, mas para a pessoa que está nos assistindo, qual é a dica que o Paulo pode dar? Econômica. Econômica? Estude Bitcoin. Porque eu não falo, não é nem compre Bitcoin. Porque não adianta tu ficar comprando uma coisa que tu não entende, né? Então, pode entrar em tapadomainvisível.com.br/bipa. Lá tem as nossas dicas de como acumular Bitcoin para o longo prazo. Tem um link ali que tu ganha Bitcoin se tu comprar através do link. Mas, principalmente, ali tem um início de uma jornada, né? O Tapa e tem inúmeros conteúdos e canais na internet que explicam Bitcoin. O Bitcoin é um ativo que subiu em média nos últimos 10 anos 50% ao ano, em dólar, com muita volatilidade. Agora, por exemplo, esse ano ele está abaixo do preço que ele teve no ano passado. Agora, quando tu entende o ativo, especialmente tu entende essa equação que eu falei, dinheiro estatal, dinheiro do Estado é infinito e o Bitcoin é finito. Passa-se tempo, mais pessoas entendem que é Bitcoin, mais pessoas vão para dentro do Bitcoin e o Bitcoin valoriza. Numa finitude de moedas, o poder de compra de cada moeda aumenta. Já do outro lado, o Estado aumenta a quantidade de moeda, dilui o poder de compra. Aí pensa assim, quem é que usou moeda no último momento, na última vez? Né? Moeda física. Inclusive, isso é um parênteses. Teve um tempo atrás, o Banco Central, uns 2, 3 anos atrás, eu acho, o Banco Central fez uma campanha publicitária para você, brasileiro, voltar a usar moeda física. Ou seja, é um desconhecimento completo da economia. Né? Por que a gente não usa mais moeda física? Não vale nada. Né? Então, assim, daqui a pouco a nota de R$10 já não vale muito. A nota de 100 não vai valer nada também. Então, assim, esse processo tem que entender por que ele acontece. Volto ao que a gente estava falando antes. Endividamento, inflação e tal. Então, faça o opt-out. Faça a escolha voluntária de sair desse sistema. Dentro da lei. Por enquanto, pelo menos, dentro da lei. Tu consegue fazer isso migrando para o Bitcoin. Mas é volátil, tem muita gente que teme, né, a volatilidade, que faz total sentido, mas a volatilidade, ao meu ver, é fruto do tamanho do ativo versus o resto. Bitcoin aí mesmo, hoje em dia, deve estar 1,7 trilhão de dólares no total de market cap, o tamanho do mercado dele, global, 1,7 trilhão de dólares. No mundo, se estima que a gente tem entre 900 trilhões a 1 quadrilhão de dólares de tamanho de mercado, somando tudo, imóveis, carros, investimentos, empresas e tal. Então, o todo à volta é muito maior do que o Bitcoin. Então, as pessoas ao entrar e sair do Bitcoin, né, aquela basezinha pequena, fica volátil. Mas a pergunta é, por que saiu de 0, chegou a 2 trilhões e vai continuar se valorizando com volatilidade por longo prazo? Se tu te fizer essa pergunta, tu vai cair na toca do coelho do Bitcoin e daí é um caminho sem volta, ao meu ver. Já quase caí na toca agora, só com a tua fala. Paulo, obrigado, né, pelo teu tempo, obrigado pelo conhecimento, por tanta informação que tu trouxe pra gente aqui. Eu agradeço novamente o convite, uma honra. Muito obrigado. Eu quero agradecer você também que está nos acompanhando. Eu espero que esse programa tenha ajudado você a abrir a mente, ter novas ideias, pensar novas soluções e, quem sabe, conhecer um pouco mais da nossa economia e da economia mundial. Espero vocês no próximo Open Insights. Até lá!